porque ele sabe que um lar dividido, um lar com contenda, as orações não vai, as orações não sobem, e o adversário tem a oportunidade de nos agredir. Cuidado. Eu não sei como está a sua casa, como está o seu lar, mas essa noite eu tenho uma mensagem de Deus: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, para que as orações possam subir continuamente até Deus. Muitas vezes o cerco, ele vem através da vida familiar, são problemas com os filhos, filho com os pais, pais com os filhos, e o cerco vai se formando ali, e isso tem sido tremendo. Os nossos lares têm sido sacudidos com problemas, e muitas vezes esse cerco é um cerco financeiro, é um cerco profissional, é um cerco emocional. Está ali aquela opressão e aquele cerco, e parece que nós vamos ficando acuados. Dá uma olhada para os lugares vazios essa noite. Você diz: pastor, a temperatura caiu um pouco. Sim, vamos supor que 10% estão enfermos. Aonde está o restante? É o cerco. Alguns não chegaram aqui porque estão cercados pelo desânimo, cercados pela indiferença, pelo comodismo e por tantas outras coisas que estão cercando e oprimindo as pessoas. Outros não vieram porque estavam cansados, outros não vieram porque surgiram problemas. Às vezes todo mundo arrumado para vir para a igreja, mas o cerco estava forte lá. Alguns chegaram no trabalho e só ao adentrarem dentro de casa já não tiveram mais condições de vir, porque o altar ficou totalmente despedaçado. Sim. Às vezes o inimigo joga uma pequenina sementinha lá, é o suficiente. É como uma granada lançada num barril ou num grande barracão de pólvora. Estoura tudo e ninguém vem para cá. O Senhor está falando conosco. Às vezes esse cerco, meus irmãos, e essas opressões acontecem até mesmo nos relacionamentos. Muitas vezes é um patrão zombador, ou até mesmo alguém que se diz amigo, ou até um vizinho zombando da gente, ou criticando. Foi um dia inteiro lá no trabalho aquele problema, ou mesmo aquele patrão incrédulo que atormentou você o dia inteiro, que ficou azucrinando a sua cabeça, e você disse: acho que eu não vou na igreja hoje. Ficou sem força, ficou sem fé. Ou às vezes alguém que falou mal de crente o dia inteiro, porque tem assim. Às vezes nós somos prejudicados por causa do mau testemunho de alguém. Comprou e não pagou, tratou e não cumpriu, e assim por diante. E às vezes alguém pega você ali e vai ralando, e vai ralando, e vai ralando. E aí você diz: eu vou ao culto hoje, porque a pressão, ela foi muito grande em cima de você. E às vezes a pessoa desanimou e nem sequer apareceu aqui essa noite. Meus irmãos, isto é pesado, principalmente no mundo espiritual. Aquela pressão do diabo, do inimigo. Pode ver que tem dia que a gente sente isso, aquela coisa tremenda, aquele mal-estar, aquela sensação ruim. Às vezes em casa onde você chega, ou pessoas que você recebe, e assim por diante, você começa a perceber aquela pressão. É pessoas querendo te prejudicar, tomar o que é seu, pegar o seu lugar na empresa, enfim, pessoas jogando sujo, jogando pesado, ameaçando você, e assim por diante. É uma pressão muito forte. Foi depois de 40 dias de jejum
que o diabo pressionou Jesus lá no deserto. Não é o Filho de Deus? Você não é o filhinho do papai? Está com fome? Transforma a pedra em pão. Salva-te daqueles que vai dar ordem aos anjos a teu respeito para não tropeçar em pedra. E só atacando Jesus. Mas Jesus venceu pela palavra e disse: vai, Satanás. E ele se foi. O crente fiel enfrenta a luta, irmão. Enfrenta. E é por isso que nós temos que estar com a palavra, lendo a palavra, comendo a palavra e orando. E orando. Os nossos irmãos foi lançado nas arenas, mas pensa numa arena pesada que nós estamos vivendo hoje. A pressão como é forte, e o adversário está jogando tudo, e jogando sujo, e nós temos que estar debaixo da cobertura e da proteção de Deus, irmão. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Fica no espaço que Deus realmente marcou para você e não saia para fora por nada. Mantenha a sua fidelidade a Deus e o Senhor vai te dar vitória. E nós observamos aqui o cerco, a opressão e a tentação que Ezequias estava sofrendo naqueles dias. Porque Senaqueribe veio e foi tomando todas as cidades em volta, inclusive Judá. E o rosto dele era como de quem vinha para Jerusalém. E Ezequias, a gente tem que tirar o chapéu para esse homem, principalmente nesses dias, nessa fase que ele estava vivendo. Ele tinha discernimento. Senaqueribe ainda estava em volta, mas ele percebeu que ele vinha e que o seu rosto era de guerra. Ele percebeu isso, percebeu que vinha e que o rosto era de guerra, e ele começou o trabalho. Ele não ficou titubeando não, viu, irmãos? Como tem muita gente vagarosa no cuidado hoje, Paulo disse: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quando ele percebeu que o inimigo vinha mesmo, o rosto era de guerra, ele se preparou, ele chamou seus homens, chamou seus príncipes e começou o trabalho. O que é que ele fez no início? Ele fez algo importante. Ele tapou as fontes aonde o inimigo ia beber água. Pode perceber isso? Como é que pode o inimigo vir e encontrar tantas águas como tem aqui, para alimentar os seus camelos, os seus cavalos? Vamos tapar a fonte. Isso aqui é profético. Isso é profético. Nós devemos tapar a fonte aonde o inimigo bebe água. Existem coisas, meus irmãos, que são muito boas em tempo de paz, mas em tempo de guerra é complicado. É complicado. Em tempo de guerra fortalece o inimigo. Deixa eu falar algo para você aqui. Não dê motivo para ninguém falar mal da igreja. Nem o seu cônjuge, nem o seu patrão, nem o seu amigo, nem o seu vizinho. Não deixa não, irmão. Talvez você está deixando o inimigo se fortalecer. Talvez você não está percebendo, parece que o tempo é de paz, mas é de guerra. Tape essas fontes aí onde o inimigo está bebendo água. Às vezes está indo lá murmurar, às vezes está indo lá falar mal, às vezes está te arrastando